Tati aqui de novo. Começou o mês assombrado de outubro, que todo ano eu falo. Vou fazer um especial sobre vídeos macabros e um especial de histórias de terror e eu nunca faço, porque a pessoa tem zero preparo pra vida em geral. Sou uma dessas pessoas, eu admito, com uma certa relutância, porque muitas pessoas que eu conheço realmente não acreditam nesse tipo de assunto, e eu sou uma dessas pessoas que acredita no mundo sobrenatural, porque eu já vi. Tem muita gente que desacredita as pessoas como eu. Eu não posso dizer que eu posso culpá-las, porque tem muita gente esquisita nesse mundo que clama, que vê umas coisas muito retardadas, e geralmente essas pessoas estão assim, um pouquinho high, ou muito high, principalmente porque a maioria delas parece uma história de ficção científica tirada de algum livro de terror ou de algum filme de suspense ou sei lá, de repente tirada do próprio creepypasta mesmo. Você obviamente fala, seriously? E por mais que todas as evidências capturadas em vídeos e fotos e em áudio vão sempre ser contestadas como fabricadas, porque nós vivemos num mundo altamente tecnológico que tem muitos programas de computador e de apps de celular que fabricam essas evidências. Quando você pensa na quantidade de lendas urbanas que existem, é impossível que tudo tenha saído da imaginação do ser humano. E eu tô falando de qualquer coisa, sabe? Desde monstros e ETs ou vida após a morte, ou de repente evidências de outra realidade que atravessam o véu das dimensões e chegam até aqui como ecos. Eu não sei como explicar pra vocês, mas tem muita coisa que eu leio a respeito e falo, não é possível que tudo isso tenha sido inventado. Principalmente vindo de uma pessoa que viveu algumas experiências sobrenaturais na vida dela. Quando acontece com você, você não consegue mais desacreditar. Mas, oh, legal. Eu amo meus vizinhos. Porque eu sou uma pessoa que acredita na ciência, mas eu também sou uma pessoa que acredita que tem muita coisa que a ciência ainda não descobriu. E que tem algumas coisas que a ciência não pode explicar. E quando eu penso em histórias tipo La Llorona ou El Cucuy, ou de repente um Mothman ou um Goatman, não é que nem o Boto Cor-de-Rosa, que é uma história pra boi dormir. Que foi, obviamente, um conto criado pra fazer com que as mulheres que tiveram filhos fora do casamento tiverem uma desculpa pra não serem linchadas nas aldeias de que elas vieram. Histórias sobrenaturais sobre acontecimentos que ninguém consegue explicar são coisas que existem desde que o mundo é mundo. Na maioria delas você pode realmente explicar como madeira velha estalando, ou de repente vento, ou seu vizinho andando descalço no corredor da casa dele que você tá escutando. Mas às vezes porque é um instinto antigo que a gente tem de contar histórias assustadoras pra gente instigar medo nas crianças, pra gente realmente fazer com que elas não caiam em perigos desnecessários. Tipo, é lógico que você vai instalar o medo na criança desde cedo a não ficar perto de uma bancada de um rio, né? Porque ela pode cair, escorregar e se machucar. Aí você vai contar a história sobre uma mulher que anda na beira do rio e que captura criancinhas para matá-las afogadas. Caso você esteja se perguntando, essa é a lenda da La Llorona. E tem também caso de não ande na floresta à noite, porque você pode cair, bater a cabeça e ninguém vai contar seu corpo, mas você não vai falar isso pra pessoa que gosta de fazer caminhadas na floresta à noite, você vai falar pra ela, você vai ser sequestrada pelo pé grande. Não tenho certeza se eu acredito no pé grande. Tem muita coisa que pode ser explicada, tem muitos contos e histórias sobrenaturais que são explicadas através de anos e anos de contos feitos especificamente para manter as crianças a salvo de situações perigosas e você coloca a fear of God nessas crianças, né, para elas não fazerem merda. Eu acho que a crença tem uma grande participação nesse tipo de assunto, mas não é necessariamente a crença religiosa, mas mais a crença de que existe alguma coisa além dessa realidade.
Eu não sei se algum dia a ciência vai ser capaz de explicar pra gente porque de muita coisa que acontece, tipo, o porquê do efeito Mandela, ou porquê que os maias e os egípcios pensaram no mesmo tipo de monumento ao mesmo tempo na história, quando são dois tipos de civilização que não tiveram nenhum tipo de contato uma com a outra. Eu não sei se a ciência um dia vai ser capaz de explicar isso, mas eu também não posso te dizer que não pode ser explicado de algum modo. De repente, amanhã a gente descobre que, sei lá, fantasmas são ecos de uma realidade diferente, ou que realmente existe uma vida após a morte. É subjetivo? Talvez, mas com certeza é um assunto muito interessante. E todo mundo adora uma história de terror. Então, independente se elas são verdades ou não, a gente escuta.